Bom dia, a santa e gloriosa paz do Senhor a todos os ouvintes. Hoje eu gostaria de falar sobre portas. Sabemos que portas fazem a divisão entre um lugar e outro lugar. Então sabemos que as portas são necessárias para haver separação entre um ambiente e um outro ambiente. Por exemplo, nós temos uma porta que liga a sala ao quarto, uma porta que liga o quarto ao banheiro, uma porta que está entre a tua casa e a rua. Existem tantas portas e principalmente a porta de casa geralmente é um lugar onde nós recebemos as pessoas. Às vezes vem pessoas que são parentes, às vezes são amigos, às vezes são visitantes. Às vezes uma pessoa indesejada e você tem o direito de abrir a porta ou fechar a porta. Louvado seja Deus. Meu Senhor, eu creio que nessa manhã Deus está falando sobre uma porta, que é uma porta a qual ninguém tem a chave, a não ser você. A porta do seu coração. O seu pai não tem a chave do seu coração. A sua mãe não tem a chave do seu coração. O seu filho não tem a chave do seu coração. Ninguém nesse mundo tem a chave do seu coração, a não ser você mesmo. Compete a você ou abrir ou fechar. Louvado seja Deus. Interessante que o Senhor Jesus, Ele nos diz na sua palavra, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, nos diz assim a palavra de Deus: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Louvado seja Deus. Então observamos que esse texto se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 3, é uma carta dirigida à igreja de Laodiceia, uma igreja rica, uma igreja bastarda, uma igreja, aleluia, que outrora tinha o fogo do Espírito Santo. Outrora, em outros tempos, era uma igreja pobre, cheia da virtude, cheia do poder de Deus. Todavia, o tempo foi se esfriando, aquele povo foi se enriquecendo e o coração foi se esfriando, foi se distanciando de Deus. Todavia, a prática religiosa ainda habitava no coração daquele povo, porque eles tinham um hábito, ainda assim, mesmo com o coração frio, ou melhor, mesmo com o coração nem quente e nem frio, continuar frequentando a igreja ou a religião. Quantas pessoas são religiosas? Quantas pessoas aos domingos passam a ir para a sua missa, ou então para um culto evangélico? Independente se você é uma pessoa religiosa ou não. Como é a sua vida com Deus? Como é a sua vida em relação, aleluia, ao seu comportamento diante da palavra de Deus? Como você se comporta quando alguém está batendo na sua porta? Você se levanta para abrir? Você procura saber quem é? Quem mandou mensagem para você? Quem falou contigo? Quem está batendo na tua porta? Nesse livro de Apocalipse, o Senhor Deus repreende essa igreja, porque ela não era nem fria e nem quente. Era uma igreja morna. Fria, porque através do poder de Deus ela podia se aquecer. Quente, porque era fervorosa. E Deus se agrada dos fervorosos na fé. Todavia os mornos, aqueles que não são frios nem quentes, o Senhor vomita, o Senhor expele da ânsia, da angústia, da nojo. Talvez alguém aqui, um dia, comeu alguma coisa que fez mal, e o seu corpo fez com que você viesse a expulsar aquele negócio que estava te dando náusea e enjoo.
e você vomitou. Porque aquele teu próprio organismo, no seu mecanismo de defesa, expulsou aquilo que fazia mal a você. Louvado seja Deus. A religiosidade, sem comprometimento, sem aliança, sem propósito, sem fervor espiritual, ela ofende a santidade de Deus. O Senhor Deus, Ele não ouve a oração do pecador. A única oração que Deus ouve do pecador é a oração de confissão e de arrependimento. Há uma separação entre Deus e os homens, que é o pecado. O pecado não confessado, o pecado não abandonado, para esse não tem perdão. Aleluia, louvado seja Deus. E continua no texto, diz que essa igreja, ela se vangloriava dizendo, rico estou e de nada tenho falta. E o Senhor Jesus para ele dizendo, que não sabes que és nu, desgraçado, pobre e miserável, cego. Deus repreende essa igreja, dizendo que ela era nua espiritualmente, era cega espiritualmente e era pobre, aleluia, em boas obras. E o Senhor Deus aconselha esta igreja, a esse povo, a comprar ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Esse ouro não é comprado com dinheiro, é comprado com lágrimas, é comprado com arrependimento, é comprado com humilhação diante do Senhor. O Senhor Jesus é poderoso para levantar da lama essa pessoa que está atolada a teu pescoço, de tantos pecados que tem cometido, de tanta frieza espiritual. A Bíblia fala no livro de Provérbios que ao homem que muitas vezes é repreendido será quebrantado sem que haja cura. Cuidado, ainda há esperança para você. Quantas vezes Deus tem falado com você? Através de um folheto, através de uma mensagem na televisão, através de uma mensagem na rádio, através de uma mensagem, aleluia, na rua, de alguém, de um amigo, de um parente, ou até mesmo na igreja. Mas o seu coração está fechado. Você se recusa a abrir o seu coração. Interessante que Jesus está à porta, batendo incessantemente, desde o dia que você nasce até o último suspiro da sua vida. O Senhor Jesus continua batendo, querendo entrar no seu coração, querendo fazer morada na sua vida, querendo cear com você. Cear significa, aleluia, comunhão. Querer conversar contigo, querer ouvir as suas dúvidas, seus questionamentos, querer curar as suas feridas, querer curar aquilo que tem te machucado, tem te doído. Você sabe, e Deus sabe, aquilo que te magoou, aquilo que te entristeceu, aquilo que te revoltou, aquilo que te fez ficar distante de Deus. E o Senhor nesta manhã está batendo, através dessa palavra, ao seu coração, dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei. Muitas das vezes você abre a porta para pessoas entrarem na sua vida, que elas vêm somente com uma missão: acabar com a sua vida. Elas entram na sua vida através de um relacionamento destrutivo. Elas entram na sua vida, aleluia, com a aparência de uma boa pessoa, às vezes com uma bela voz, tem uma forma de falar suave, mas é um coração sujo, um coração mentiroso, um coração enganador. Mas existe um que bate à sua porta, que quer entrar na sua vida, que quer fazer parte da sua família, que quer
realizar os seus projetos, realizar os seus sonhos, quer trazer paz ao seu coração, quer trazer alegria, quer te trazer um propósito. Quem sabe você pensa que veio esse mundo somente para sofrer? Quem sabe você veio esse mundo apenas para poder pensar que é somente mais um no meio da multidão? Mas Deus te enxerga no meio desta multidão e te chama para perto dele. Te chama para ter um comprometimento, para ter uma aliança. Se você é mulher, seja você homem, seja você criança, seja você uma pessoa idosa, Deus continua batendo a todo momento, a todo instante. Jamais Jesus desiste de você. Enquanto você tiver um fôlego de vida, Ele continua batendo. Como Ele bate? Através de uma palavra, através de um gesto, de uma pessoa que olha para você com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia, com um olhar de aleluia, de íntima, aleluia, zelo pelo seu amor. O Senhor Jesus não quer te perder para o diabo. Ele não quer que a sua alma se perca. Ele não quer que a sua alma venha se perecer no fogo do inferno. Há dois caminhos, o céu ou o inferno. Deus não destinou o homem para o inferno, porém o homem rejeita ouvir a voz de Deus. E quando rejeita a voz de Deus, acaba dando ouvido à voz do diabo. Acaba permitindo que o diabo entre em sua vida. Que o diabo ele não bate na porta, ele invade. Ele é ladrão, ele é salteador. Ele não precisa que você venha abrir o coração para ele. Ele entra quando você rejeita. Jesus disse, aleluia, que o diabo é o príncipe desse mundo. Ele que governa os reis, ele que governa os governantes, ele que governa a mídia, ele que tem governado o coração de milhões e milhões de pessoas. Fazendo com que as pessoas matem umas às outras, odeiem umas às outras, sejam egoístas, mentirosas e pensem somente em si. Deus quer fazer de você um instrumento na mão dele. Quem sabe nesta manhã você ouça e queira abrir teu coração para Jesus. Quem sabe você nesta manhã queira hoje fazer uma aliança com Deus. Quem sabe hoje nesta manhã Deus mude a tua história. Quem sabe nesta manhã Deus acabar estando com você. Há quanto tempo Ele tem batido a sua porta? Você imagina uma mãe que o seu filho vai embora. Quantas vezes essa mulher chora? Você acha que ela desiste do seu filho? Você acha que o filho desiste de sua mãe? Ou desiste do seu pai? Imagine um pai que vai embora e deixa seu filho dentro de casa. Quantas vezes você imagina que essa criança chora, chamando pelo seu pai? Onde está meu pai, minha mãe? Cadê o meu pai, minha mãe? Ou então, quando a mãe morre, e aquela criança pergunta para o pai, pai, onde está minha mãe? Eu não a vejo mais. E você tem dificuldade para falar para o seu filho, aleluia, que a sua mãe morreu, que a mãe dele morreu. Ou falar para um pai, falar para uma mãe, que o marido foi embora, que abandonou a sua casa. Aleluia. Mas ainda assim, aquela criança cresce, desejando ardentemente que um dia o seu pai volte, que um dia o seu pai o visite. Quem sabe no Natal, ele se lembra do seu pai. Quem sabe na época do seu aniversário, ele lembra, poxa, como eu gostaria que meu pai estivesse aqui. Meu maior presente seria a presença do meu pai. Meu maior presente seria a presença da minha mãe. Meu maior presente seria a presença, aleluia, do meu marido, da minha esposa. Quem sabe? Eu não sei o que ocorre no seu coração. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como se encontra os seus ouvidos. Se estão tapados, se estão abertos.
Mas uma coisa eu sei, que Jesus não desistiu de você. Na Bíblia está escrito, pode porventura uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre, ainda que ela se esqueça, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Tenho gravado em minhas mãos o seu nome. Desde que você nasce, o Senhor Jesus bate ao seu coração. Embora você não entenda, embora você não compreenda quando é criança, me faz lembrar que Samuel, com 7 anos de idade, filho de uma mulher que era estéril, chamada Ana, louvado seja Deus. Ana fez um voto perante Deus, dizendo que se ela tivesse um filho, ela entregaria ao Senhor. E quando aquela criança, aleluia, Deus ouve o voto de Ana, concede que ela venha ter um filho e coloca o nome de Samuel. Samuel, aleluia, é levado ao templo para ser consagrado ao Senhor. No templo havia um sacerdote por nome de Eli. Eli já era velho, era um homem idoso, um homem que já teve muitas experiências com Deus. Todavia, ele foi se esfriando, foi se acomodando nos seus afazeres dentro do templo e já não ouvia mais a voz de Deus. Num certo dia, ele estava dormindo, Samuel também estava dormindo. Samuel devia ter 7 a 8 anos de idade. Ele ouve uma voz dizendo, Samuel, Samuel. Samuel acorda assustado e vai até Eli, despertando, dizendo, o Senhor me chamou? Eu ouvi o meu nome. A primeira vez. Novamente, quando ele volta a dormir, pegar no sono, ele ouve a segunda vez a voz do Senhor dizendo, Samuel, Samuel. E ele levanta novamente assustado e vai ao encontro de Eli e pergunta, Eli, o Senhor me chamou? Vai dormir, menino. Eu não te chamei não. Você está ficando doido? Vai dormir, vai. Eli e Samuel voltam a dormir. E a terceira vez, ele ouve novamente a voz. Samuel, Samuel. E ali, ele vai de novo novamente, se levanta, vai até Eli e pergunta, Eli, o Senhor me chamou? E ali, ele entende que Deus estava chamando Samuel. E ensina para Samuel dizendo, quando você ouvir essa voz, você diz, eis-me aqui, Senhor. Samuel volta para sua casa, ou melhor, volta para sua cama, e ouve novamente a voz quando está dormindo. Samuel, Samuel. O interessante é que Samuel responde, eis-me aqui. E Deus traz uma palavra para Samuel. Aquela criança, ela não entendia a voz, mas ela foi instruída a ouvir a voz de Deus. No templo, haveria um homem velho que já não ouvia mais a voz de Deus. E Deus tem chamado um jovem, para poder ouvir a sua voz. Independente se você é jovem, se você é uma pessoa de idade, se você é homem, se você é mulher, o Senhor sempre está chamando você. Talvez eu não conheça o seu nome, mas Deus te conhece pelo teu nome. Quem sabe teu nome é Maria, quem sabe teu nome é Marcelo, quem sabe teu nome é Ricardo, quem sabe teu nome é Paulo, quem sabe teu nome é João, quem sabe teu nome é Adriano, quem sabe teu nome é Mateus. Independente qual seja o teu nome, o Senhor Jesus te chama pelo nome. Ele conhece a tua vida. Ele sabe desde o momento que você foi concebido no ventre de sua mãe, quem é você e o que você será. Faça uma escolha nesta tarde, nesta manhã. Escolha ouvir a voz de Deus. Abra seu coração, faça uma aliança. Deixa Deus fazer parte da sua vida. Deixa Deus te escrever uma nova história. Deus é poderoso para mudar a sua história. Quem sabe você é uma pessoa
e tem vivido somente uma vida como se fosse de um animal, seguido pelos seus instintos, para comer, para dormir, para satisfazer seus desejos carnais. Os animais não ouvem a voz de Deus. Não podem ouvir, não podem ser condenados, porque não têm entendimento, são irracionais. Mas você é uma pessoa racional, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que pode entender o chamado de Deus para a sua vida. Que nessa manhã você possa ouvir Jesus te chamando, Jesus querendo fazer parte da sua vida, Jesus querendo te abraçar, Jesus querendo participar daquilo que você está vivenciando. Quem sabe você esteja pensando: ora, por que eu daria ouvidos à voz de Jesus? Eu já tenho tudo. Aqueles homens também pensaram em uma coisa, mas você não tem o Espírito de Deus. Você não tem certeza da sua salvação. Você não tem certeza, aleluia, que se você morrer hoje, você estará com o Senhor nos paraísos. Você não tem certeza, aleluia, que o que você tem é o suficiente, aleluia, para poder salvar a sua alma. Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus pagou um preço muito alto pela sua alma. Não foi com ouro, nem com prata. Foi com sangue. Um sangue precioso. Um sangue do homem mais santo que houve na terra. Nenhum outro homem, nenhuma outra criatura, aleluia, derramou um sangue da forma como Jesus derramou. Aquele homem era inocente. Aquele homem não nasceu da conjunção carnal entre homem e mulher. Nasceu de uma virgem, habitou entre nós, andou sobre as águas, alimentou uma multidão de 5.000 homens, entre mulheres e crianças, fez o cego enxergar, fez o paralítico andar, fez o surdo ouvir, fez o mudo falar. Louvado seja Deus. E principalmente, abriu um novo e vivo caminho. Você antigamente se sacrificava demais para poder trazer expiação pelo pecado. Hoje você tem direito à salvação. Hoje você tem direito, aleluia, a herdar a coroa da vida. Faça uma boa escolha. Ouça a voz de Deus. Ouça o chamado que Deus tem na sua vida. Deus não quer você desta maneira. Deus não quer você distante dos caminhos dele. Deus não quer você, aleluia, servindo aquilo que você acha que é certo, sem ter a direção e a luz do Espírito Santo. Que Deus o abençoe. Reflita, pense, abra seu coração, se inscreva no canal e todos os dias tem uma palavra para a sua vida de reflexão. Que Deus possa visitar a sua casa, que Deus possa visitar o seu lar, que Deus possa visitar o seu coração, que Deus possa visitar os seus negócios, que Deus possa visitar a sua família. Louvado seja Deus. Se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe. E você está lá colaborando para que a obra de Deus avance e prossiga. Deus abençoe, rica e abundantemente. Quem nos fala é o pastor Alexandre Gonçalves. Em breve, quem sabe, nós iremos nos conhecer pessoalmente. Um grande abraço.